nos dê graça para que a gente possa compreender sua palavra, entender a sua palavra. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Se o Senhor Deus chamasse você ainda hoje, antes de amanhecer o dia, se Ele te chamasse e Ele dissesse assim: olha, tenho uma missão para você. A Igreja Presbiteriana do Crespo vai pagar uma passagem para você ir para o Rio de Janeiro, para você pregar o Evangelho nas comunidades que vivem nos morros, nas favelas que estão nos morros. Você estaria pronto? Sem desviar o caminho para Copacabana. É muito fácil desviar o caminho para Copacabana, né? Você estaria pronto? Você estaria pronta para ir? E se Deus chamasse você para pregar nas comunidades aqui da Zona Leste, né, de outros lugares aqui que a gente sabe tem algumas dificuldades, você estaria pronto para ir? A gente fala do Rio como se o Rio fosse o único lugar que tivesse comunidades, né, com muita violência, mas não, o Brasil inteiro, em todos os lugares, né? Então você estaria pronto para uma missão dessa? Você estaria pronto para arriscar a sua vida para ir? Eu pensei em descer para perguntar e ouvir alguns de vocês, mas hoje não vai dar tempo de fazer isso, fica para uma outra oportunidade, mas guarde a pergunta. Será que nós estaríamos prontos? Será que a gente diria: Senhor, olha, eis-me aqui, eu quero ir. Pode dar a passagem que eu vou, igreja, pode comprar a passagem, está aqui o meu nome, eu estou pronto para ir. Será que isso aconteceria mesmo com você? Hoje à noite eu quero retornar para Êxodo. A gente já parou aí há alguns domingos, mas a gente ficou na primeira parte do capítulo 3 de Êxodo. E se os irmãos se lembram, o tema que a gente escolheu para essas mensagens de Êxodo foi quando o sobrenatural de Deus se apodera do natural. Quando o sobrenatural de Deus se apodera do natural. Esse foi o tema principal que a gente encontrou. E nós já verificamos no capítulo 3, versos 1 a 9, que Deus usa o natural, se apodera do natural, a fim de revelar o seu propósito. Como é que ele fez isso? A gente lembra que esse é o relato da história da vida de Moisés, de alguns acontecimentos na vida de Moisés. Para que o propósito de Deus fosse revelado, Deus agiu de algumas maneiras, se a gente se lembra, né? Primeiro, o próprio Deus usa o natural para chamar a atenção de Moisés. Lembra que Moisés está levando as ovelhas, os rebanhos de ovelhas, lá no deserto de Midian, e sempre passava pelos mesmos campos, pelos mesmos lugares. E num determinado dia, quando Moisés está conduzindo as ovelhas, então alguma coisa chamou a atenção de Moisés, despertou a atenção dele, porque havia numa árvore que estava lá fogo, mas a árvore não se queimava. Isso chamou a atenção de Moisés. Então Deus chama a atenção de Moisés assim, usando o natural, uma árvore. As outras árvores estavam todas do mesmo jeito que Moisés sempre viu. Mas nesse dia, quando Moisés passa, uma árvore, uma das árvores, das sarças daquele lugar, estava incandescendo, tinha fogo nela, mas ela não se queimava. Aí a gente lembra que a sarça é apenas uma planta, mas o que está nela é o Deus sobrenatural,
o Deus que criou aquela planta, aquela árvore. A gente lembra também, e eu espero que você esteja lembrando da primeira mensagem sobre Êxodo capítulo 3, que é o próprio Deus que fala do meio da sarça e chama Moisés pelo nome. Deus não fala, ei, psiu. Não, é, ei, Moisés, eu quero me dirigir a você, eu quero falar com você, é para você a minha palavra, porque Deus fala diretamente chamando pelo nome, Ele nos conhece, Ele conhece você, Ele sabe como você chegou aqui hoje à noite, Ele sabe do seu coração, Ele sabe se tem alguma dor aí no seu coração, Ele sabe se você está com algumas lutas internas, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós pelo nome, é Deus que chama Moisés, é também o próprio Deus que toma a iniciativa de dizer quem Ele é, porque é logo o que Ele diz para Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ele está se revelando como o Deus eterno, né? Aquele lá de trás, dos antepassados de Moisés, ele diz, eu sou esse Deus, Moisés. Depois, é o próprio Deus que revela a razão daquele acontecimento. Deus revela porque está se manifestando ali, naquele lugar, para esse homem chamado Moisés. No verso 7 do capítulo 3, está escrito o seguinte, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, lembra, Deus conhece o sofrimento, nosso sofrimento, nossa luta não passa despercebido de Deus, Deus conhecia o sofrimento de Israel, também é o próprio Deus que revela o seu propósito para Moisés. E qual era o propósito de Deus? No verso 8 está escrito, por isso desci, a fim de livrar Israel da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É o próprio Deus que está dizendo tudo isso para Moisés. Ele não mandou recado, né? Deus não mandou recado, não mandou WhatsApp, não, ele está falando ali com Moisés, e a gente viu que esse Deus que se manifesta ali na sarça, é o próprio Cristo, é Jesus que está lá, e ele é chamado de Deus, não é? Deus fala com Moisés. Hoje, continuando, o capítulo 3, e a gente vai entrar um pouquinho no capítulo 4, o tema é o mesmo, quando o sobrenatural de Deus se apodera do natural, mas a segunda parte é, Deus usa o natural, a fim de realizar o seu propósito. Na primeira parte é que Deus usa o natural, para revelar quem Ele é, qual é a sua vontade, etc. Agora é para revelar, para realizar o seu propósito. Lá era para manifestar o seu propósito, agora é para realizar o seu propósito. E aí eu queria que a gente lesse Êxodo capítulo 3, verso 10. Somente esse verso. Capítulo 3, verso 10. Vamos ler juntos? Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mais uma vez. Então lembre-se, Deus já havia revelado seu propósito a Moisés. Agora, Ele vai revelar, Ele vai realizar o seu propósito. Ele revela o propósito e Ele realiza o propósito. Deus vai usar o natural a fim de realizar o seu propósito. Agora não é mais a árvore que Deus vai usar para realizar o propósito. Deus usa a árvore para manifestar
o seu propósito ou a sua vontade a Moisés, mas para realizar a sua vontade não pode ser uma árvore. Agora Deus vai falar com Moisés, que é ele, Moisés, que Deus vai usar para realizar o seu propósito. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Diante dessa proposta de Deus para Moisés, algumas coisas precisavam acontecer com Moisés. Algumas coisas precisavam acontecer na vida de Moisés, na mente de Moisés, no coração de Moisés, na alma de Moisés. Deus não chama alguém e envia alguém sem que algumas coisas aconteçam, não é? Deus não se manifesta sem que algumas coisas aconteçam na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E o que poderia acontecer com tudo isso na vida de Moisés? É que ele precisava saber, Moisés precisava saber e declarar que ele era incapaz de realizar qualquer dos milagres que Deus iria fazer e fez, até libertar o povo de Israel. Ele precisava saber, e ele precisava com a boca dele confessar isso. Daí, a gente podia, lendo esse texto, né, a gente podia perguntar, será que o que temos relatado aqui, em Êxodo 3, 10, até o capítulo 4, verso 17, é um homem diante de Deus, do Deus eterno, apresentando suas desculpas, a fim de se esquivar de fazer a vontade daquele que é onipotente? Já vi muitas pessoas falando sobre esse texto, e a maioria delas colocam que Moisés começou a dar desculpa para Deus. A minha pergunta é, será que é possível fazer isso? É possível que a gente tenha essa possibilidade de oferecer para Deus as nossas desculpas? Será que é possível mesmo que as nossas desculpas fossem aceitas por aquele que tem o poder de sondar a mente e o coração? Sabe o que a palavra de Deus diz sobre a sua própria palavra, sobre a palavra de Deus? Ela diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. É impossível dividir alma e espírito, mas a palavra de Deus é tão afiada que é capaz dessa possibilidade de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, também é impossível dividir isso. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, porque também isso é a mesma coisa. Pensamentos e propósitos do coração é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Então Moisés está diante desse Deus, cuja palavra é assim. O Deus que é capaz de sondar a mente e o coração. Por isso, o apóstolo Paulo diz que diante desse Deus, todos nós somos indesculpáveis. Não tem desculpa para ninguém. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ah, Senhor, mas não deu porque eu trabalhava muito, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, por isso não me dobrei diante do Senhor, por isso não te adorei, por isso não te servi, por isso não falei para ninguém do Senhor. Não deu tempo. Então o Senhor vai desculpar. Como ser desculpados por um Deus que conhece tudo e que sabe que as nossas desculpas não têm fundamento para Ele? A gente pode estar cheio de desculpa, mas as nossas desculpas não têm fundamento nenhum diante desse Deus que sonda a mente e o coração.
Nesse texto, irmãos, se a gente observar com mais um pouquinho de cuidado, Deus está preparando Moisés para realizar o seu propósito, que é, qual é o propósito de Deus revelado a Moisés? Libertar o povo de Israel do Egito. Esse é o propósito, é isso que Deus quer fazer, é isso que Ele vai fazer. Ele quer libertar, Ele está preparando Moisés para realizar o seu propósito, que era livrar Israel da humilhante escravidão imposta pelos egípcios. Meus irmãos, nenhum poder humano seria capaz de entrar no Egito e libertar alguém de lá contra a vontade de Faraó e do seu exército. Isso não seria possível. Como é que Deus está dizendo para um homem: vai lá com Faraó, vai lá no Egito, entra lá, porque eu vou usar você para tirar o meu povo de lá? Como? Como isso seria possível? Os irmãos estão entendendo até aqui? Sim ou não? Senão eu começo tudo de novo. Eu começo pela pergunta. Moisés está ali, diante do sobrenatural, que se apoderou do natural, chamando sua atenção a fim de conhecer Deus e o seu propósito. Deus diz quem Ele é, Deus diz qual é o seu propósito, e Deus diz como vai fazer isso. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa é a palavra de Deus para Moisés. Mas olha, se Deus vai mandar Moisés para fazer isso, olha que oportunidade maravilhosa, né? Para Moisés mostrar para Faraó e para o Egito quem ele era. Sua inteligência, sua coragem, sua estratégia e sua força. Que momento mais especial. Puxa, Moisés ia ser conhecido como o cara do mundo, do planeta. Todo mundo ia olhar para Moisés e ia tremer diante dele. Que glória seria para Moisés, mas nenhuma glória para Deus. Tudo seria para Moisés. Como reverter isso? Como que Deus vai fazer para reverter que a glória não é de Moisés, é de Deus? Para que não acontecesse isso, era extremamente necessário que Moisés se esvaziasse de tudo que pudesse atribuir-lhe glória. Então, Deus faz que Moisés olhe para ele mesmo e comece um processo de limpeza de tudo que ele possa pensar, ter ou ser. Deus vai fazer uma limpeza em Moisés. Mas diante de Deus, Moisés começa a vasculhar a vida, a alma, o coração, a mente, tudo que há nele. É isso que Deus está fazendo com Moisés. Deus está imprensando Moisés, para que ele possa se descobrir quem ele é. Moisés precisa se esvaziar para ficar livre de si mesmo e depender inteiramente de Deus. Algumas áreas da vida de Moisés, Deus vai tratando, limpando, esvaziando, para que Moisés seja esse vaso limpo para ir ao Egito e tirar de lá o povo de Deus. A primeira área que precisava ser esvaziada em Moisés era o seu ego, o eu. Capítulo 3, verso 11, quando Deus diz: Moisés, você vai tirar o povo do Egito, o que é que Moisés diz para Deus? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Moisés precisa saber e declarar que é incapaz de realizar qualquer dos milagres de Deus. Quem sou eu? Agora Moisés começa a olhar para ele. E por que a gente percebe isso, irmãos? Porque quando Moisés estava no Egito, ele pensou que sozinho, com um pedaço de pau, uma espada, ele podia libertar Israel, e tudo que ele conseguiu fazer foi matar um egípcio, somente isso, nada mais. Não levou com ele ninguém, fugiu sozinho. Agora, Deus está dizendo, Moisés, agora você vai. Mas primeiro esse saco que é Moisés precisa ser esvaziado para que Deus encha o saco. E aí ele vai estar pronto para fazer a obra de Deus. Quando Moisés olha para ele mesmo, sabe o que é que ele encontra? Nada. Nada. Por isso ele diz: quem sou eu? Não tem nada. Nada que possa ser usado por Deus para que ele tire o povo de Israel do Egito. Mas é tão interessante, irmãos, como tem gente pensando que sabe e que pode. Como tem crente pensando que sabe e que pode. Como tem pastor pensando que sabe e que pode. Enquanto a gente pensar que sabe e pode, nós vamos continuar como sempre fomos. Do mesmo jeito. Quando Moisés descobre e declara que não sabe nada e não pode nada, Deus diz para ele: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, adorareis a Deus neste monte. Essa é a certeza com a qual Moisés deve ir. Essa é a esperança que deve estar no coração de Moisés. Você vai, para você saber que eu lhe enviei, você vai voltar com o povo e vai adorar aqui nesse monte. Essa é a sua esperança, Moisés. Essa é a sua certeza. Mas era importante esvaziar o ego de Moisés. A segunda área que precisa ser esvaziada em Moisés é a questão da autoridade. Êxodo 3,13 diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? O que é que eu vou dizer para eles? A autoridade. Esse era um problema que precisava ser resolvido em Moisés. Por que isso precisava ser resolvido em Moisés? Simples. Moisés foi um dos príncipes do Egito. Ele estava acostumado à sua autoridade. Ele vai ter que dizer aos israelitas qual é o nome da autoridade que o enviou lá. Quem é maior do que ele? Que autoridade é essa que está sobre ele? Ele vai ter que dizer. Quando Moisés descobre e declara não ter autoridade em si mesmo, Deus responde para Moisés, no verso 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Moisés deve ir então com que autoridade? Ele deve ir na autoridade desse Deus que diz: eu sou o que sou, eu sou o eterno. É na autoridade desse Deus que Moisés vai. A terceira área que deve ser esvaziada do coração, da vida de Moisés, é a questão da credibilidade. Capítulo 4, verso 1 diz assim: mas eis
que não crerão, nem acudirão, nem darão ouvidos à minha voz. Quando eu for lá e disser que o Senhor mandou, que o Eu Sou me encontrou e me mandou para libertar Israel, eles não vão crer em mim. Eles não vão crer em mim. Olha o que Deus está fazendo com Moisés, não é? Primeiro Deus mexe no ego dele, mexe na questão da autoridade, e agora mexe na questão da credibilidade. Eles não vão crer em mim. Agora é muito interessante ver como é que Deus trata isso na vida de Moisés. Porque o que Moisés está dizendo para Deus é: olha, Deus, o povo lá do Egito e Israel que está lá no meio do Egito sabe que eu fugi do Egito com medo de morrer. Como que eles vão acreditar que agora eu virei herói, poderoso, né, e vou libertá-los do jugo dos egípcios? Como isso vai acontecer, Deus? Isso é impossível de acontecer. Eles sabem que eu fugi com medo. Eles sabem. Aí, irmãos, diante dessa palavra de Moisés para Deus, Deus faz 2 sinais diante de Moisés. Isso está nos versos 2 a 7 do capítulo 4. Deus manda Moisés jogar o bordão dele no chão, e o que acontece com o bordão? Um pedaço de madeira se transforma em uma serpente. Se transforma em uma serpente. E o que Deus faz em seguida? Manda Moisés pegar uma madeira e bater na cabeça da serpente. Não, Deus diz: pega a serpente pela cauda. Você pegaria uma serpente pela cauda? Ou fugiria dela? Moisés estende a mão, pega a serpente pela cauda, e o que acontece com a serpente? Ela se transforma em bordão de novo. Se transforma em bordão de novo. Depois Deus diz: Moisés, mete a tua mão na tua roupa, né, na altura do peito. E Moisés enfia a mão, e quando ele tira a mão, o que aconteceu com a mão dele? Leprosa, branca. E aí Deus diz: Moisés, mete de novo a mão. E Moisés de novo enfiou a mão entre a roupa e tirou, e a mão estava limpa de novo. Sabe, queridos, o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, eles não precisam acreditar em você, não. Eles precisam acreditar em mim. É em mim que eles precisam acreditar e não em você. Eu vou fazer os milagres. Eles vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em você, não. Moisés tem que se livrar disso. Eles não vão acreditar em mim. Eles não precisam acreditar em Moisés. Mas eles precisam acreditar no Deus de Moisés. Por isso Deus faz os milagres, para que eles acreditem não em Moisés, mas no Deus de Moisés. Quando você falar com alguém, quando você falar de Deus para alguém, quando Deus manifestar a sua graça, não é para que as pessoas acreditem em você, é para que elas creiam quem é esse Deus que te mandou falar ou fazer alguma coisa. Eles precisam crer nesse Deus. Moisés não precisava inventar nada, era só dizer o que Deus disse e fazer o que Deus mandou fazer. Só isso. Era isso que Moisés precisava fazer. A quarta área que vai ser trabalhada na vida de Moisés é a área da confiança. No verso 10 do capítulo 4, Moisés diz: Senhor, eu não sou eloquente. Ou seja, ele está dizendo: olha, Senhor, eu não tenho a habilidade com a voz, com a palavra,
Eu não sei falar, alguns dizem que Moisés era gago, mas isso a gente não encontra em lugar nenhum na Bíblia, mas ele parece que tinha alguma dificuldade para falar. Eu sou pesado de língua, eu não tenho essa habilidade, tem tanta gente que fala melhor do que eu. E aí Deus diz para Moisés: vai agora, verso 12, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Vai agora, e eu serei com a tua boca e eu te ensinarei o que hás de falar. Sabe o que é que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, não confie nas suas habilidades. Não confie nas suas habilidades. Elas podem falhar. Confie em mim, Deus está dizendo para ele. Sou eu que sou digno de confiança. Não confie nas suas habilidades. Confie em mim. A última área que Deus vai trabalhar na vida de Moisés é a questão da vontade. A vontade. Capítulo 4, verso 13. Olha o que Moisés diz para Deus. Depois de tudo isso, depois de ter todas essas áreas tocadas, mexidas, está doendo em Moisés. Não pensa que não está doendo, não, está doendo. Moisés então diz para Deus assim, Deus, é o seguinte, envia aquele que hás de enviar menos a mim, porque eu não quero ir. Eu não tenho vontade de ir, eu não quero ir. Pode enviar quem o Senhor quiser, menos eu. Eu não quero ir. E o que é que Deus diz para ele, para Moisés? E Deus diz para todos nós: Arão vai contigo. Toma este bordão com os quais farás os sinais e vai. Vai Moisés. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, não é porque você quer ir, é porque eu quero que você vá. Isso desloca, a atenção de Moisés na vontade dele. Ele acha que ele só pode fazer as coisas porque ele quer fazer. E sabe que nós, crentes, ainda pensamos do mesmo jeito. Eu vou porque eu quero. Eu faço porque eu quero. Eu fui a Jesus porque eu quis. E a gente se esquece que Deus levantou alguém para falar de Jesus para nós, porque Deus queria nos salvar. Deus quer salvar o Egito. Por isso Moisés vai por causa da vontade de Deus e não da vontade dele. É por isso que Moisés vai. Daí, irmãos, eu penso que depois de tudo isso, de Deus ter apertado Moisés e trabalhado todas essas áreas para que Moisés se esvaziasse de si mesmo, eu penso que Moisés podia até cantar um cântico. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Agora Moisés pode cantar esse cântico. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O mesmo cântico que nós cantamos. Mas eu fico pensando, se nós temos tantas desculpas para dar para Deus, por que se esvaziar da gente mesmo? Por que tudo entregar? Nós temos dificuldade com entregar 10%. 10% de 100%, não é 10% de 10%.
É 10% de 100%. Nós temos dificuldade com isso. Como que eu vou entregar tudo? Como que eu posso cantar tudo, entregar, me render, aos teus pés vou me lançar? Se eu tenho dificuldade, eu tenho muitas desculpas para dar para Deus, eu tenho desculpa para dizer para Deus: Deus, o meu salário não dá para as minhas despesas. Não é possível. Senhor, me desculpa, mas não dá. Mas a gente canta: tudo entregar, vou me render, me esvaziar, me lançar aos teus pés. Se a gente é incapaz de entregar o mínimo, como vamos entregar tudo? Deixa eu lhe dizer uma última coisa desse texto. Esse texto, irmãos, jamais teve a intenção de apontar para Moisés. Jamais. É um relato que não desperta a atenção, não pode dispensar nossa atenção para Moisés, para que Moisés seja o destaque do texto. Não é. Este texto nos remete imediatamente para Jesus. Você pode dizer: mas como é isso, né? O texto está falando de Moisés, como é que esse texto remete a gente para Cristo? Eu vou lhe dizer como é que esse texto nos remete para Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 11. Eu vou ler, veja o que está escrito lá. Pode abrir, abra sua Bíblia para a gente ler junto. E faça uma comparação com tudo o que aconteceu com Moisés. Compare. Filipenses 2, 5 a 11. Se você não tiver com a Bíblia aparecer nos telões aí, pode ler. Todos já conseguiram encontrar? Vamos ler então? Tende em vós Muito bem. Percebem a implicação desse texto, apresentando Moisés para nos remeter para Cristo. O apóstolo Paulo diz que devíamos ter o mesmo sentimento. Qual é o sentimento que houve em Cristo? Ele se esvaziou. Tudo entregou. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? Para a glória de Deus, Pai. Ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória e veio. Sabe por que ele veio?
Ele queria nos libertar da escravidão do pecado. Que aconteceu lá com Moisés e com o Egito, uma figura, embora tenha sido real, é uma figura para chamar nossa atenção. Deus fez em Cristo por nós. Mas Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também. É isso, é necessário tudo entregar, nos esvaziar, nos lançar aos seus pés humilhados. Isso é necessário. Vou me render. Quando? Quando será? Tudo entregar, quando será? Toda a vida, todo o ser, de toda a alma, de todo o coração. Tudo entregar. Quando vai acontecer isso? Nós vamos só cantar, mas não vamos ter nenhuma atitude além de cantar. Se nossa atitude vai ser só cantar, precisamos aprender com Moisés, precisamos olhar para Cristo e perceber se temos o mesmo sentimento que Ele ou não. Eu queria, meus irmãos, terminar hoje à noite. A gente vai cantar como a gente canta todo domingo no encerramento. Eu não vou pedir para a gente cantar esse cântico não, mas a gente vai cantar muitas outras vezes, né? Porque Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso coração. Então vamos ficar em pé, vamos fazer o círculo. Hoje nós temos algumas pessoas que estão conosco, que estão como nossos convidados, não se vejam visitantes, se vejam nossos convidados. Mateus Felipe, Isabel Lucas, Isabel Silva, Irailton, Suelen, Rejane, Lidiane. Rejane e Lidiane são lá da congregação em Parintins, estão conosco. Onde está a Macilda? Macilda estava viajando, voltou. Deixa eu ver aqui se o Amon está por aqui. Amon está aqui? Não, ele já foi. Eu ia apresentar a mãe do Amon que veio aqui em Manaus. Eles estavam na escola bíblica. Não sei se tem mais alguém que não está naquela relação lá. Tem mais alguém que eu não falei o nome? Que está conosco hoje à noite? Tem mais alguém? Então, eu queria dizer para todos vocês que estão conosco, que vocês são sempre muito bem-vindos. Voltem outras vezes. Leva a palavra de Deus para a sua casa. Leva no seu coração. Veja o que está precisando no seu coração, na sua vida, ser esvaziado, que é preciso entregar, colocar diante de Deus. Ele conhece todos nós. Muitas vezes nós não queremos largar algumas coisas que nós fazemos e nós gostamos muito, não é? Nós não queremos largar. E aí a gente
precisa lembrar do cântico, tudo entregar. Vamos cantar? Podemos cantar? Então vamos cantar. Vem, derrama paz. Vem, derrama bênçãos. Você quer que Deus derrame paz sobre você, sua família, sua casa? Que Ele derrame bênçãos sobre você, sobre sua vida, sobre a sua família? Então vamos fazer isso, desse cântico, uma oração, né? Vem, Senhor, derrama tua paz no meu coração, na minha casa, na minha família. Vamos lá? Senhor, que toda glória, toda honra, todo louvor sejam para Ti, Senhor. Que possamos aprender a nos humilhar e esvaziar o nosso ser, para que o Senhor encha nossas vidas do Senhor mesmo. Que o Senhor encha o nosso coração, que o Senhor encha nossa alma da Tua presença, Senhor, para que onde quer que a gente esteja, haja um fluir da nossa vida na vida de muitas pessoas, e assim o Teu nome seja conhecido e honrado em todo lugar onde estivermos, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por Tua palavra, que ela tenha, ó Deus, vindo de encontro à necessidade do nosso coração, de cada pessoa que veio aqui, que o Senhor mesmo trouxe aqui. Ah, Senhor, que essa palavra não seja apenas uma palavra dura, mas uma palavra do Teu amor, Senhor, uma palavra da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, que essa igreja aprenda a se humilhar diante do Senhor, que essa igreja aprenda a se arrepender, que essa igreja caia aos Teus pés, Senhor,
e saiba que só de Ti, Senhor, vem todo o bem. Que seja assim mesmo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E agora a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam convosco e convosco permaneça hoje para todos sempre.